Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, um só Deus. Queridos e amados irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, hoje, 15 de janeiro, a Santa Igreja Ortodoxa lembra desse grande eremita, São Paulo de Tebas, considerado como o primeiro que teve essa coragem de largar tudo, largar as riquezas, largar as mordomias, a tranquilidade que o dinheiro poderia dar, e ir para o deserto, para lutar, primeiro contra o mal, contra o maligno, e em segundo, não menos importante e difícil, lutar contra si mesmo. Pois nós temos dois grandes inimigos, o maligno e muitas vezes nós mesmos. Porque não escutando a voz de Deus, não fazendo a sua vontade, trilhamos sempre o caminho inverso do qual o Senhor deseja para a nossa vida. E no Evangelho de hoje isso fica muito claro. Jesus disse: não tenhais medo, pequeno rebanho. Ou seja, Jesus não está preocupado com a quantidade de gente, mas está preocupado com a qualidade dos seus filhos. Isso é o mais importante. Então, quando verem igrejas cheias, lotadas, com muitas pessoas, não quer dizer que essas pessoas estão vivendo aquilo que Deus tem para elas. Pois a porta que leva à salvação é estreita, e não são todos que desejam trilhar esse caminho. Jesus é muito duro, muito certeiro, muito forte. Vendais tudo, largai tudo de lado, enviai tesouros para o céu, aonde a ferrugem não corrói, aonde a traça não come. E é totalmente o inverso do que nós vemos na nossa vida. Queremos sempre as benesses de agora, queremos riquezas, queremos títulos, queremos o que o mundo pode nos dar, mesmo nós que estamos na igreja, até mesmo alguns religiosos, querem vida mansa, pensam apenas no dinheiro, não pensam no serviço, não pensam na dedicação com o rebanho. Jesus disse: bem-aventurados aqueles servos que forem encontrados vigiando, pois o Senhor irá voltar. Assim como os profetas prometeram que o Senhor viria para libertar o seu povo, não somente de uma escravidão visível, mas uma escravidão espiritual. Assim como nós acabamos de comemorar o Natal, esse menino veio, simples, humilde, pouquíssimas pessoas souberam do seu paradeiro, pois ele vai voltar. E agora ele virá de uma forma totalmente diferente. Virá em glória, em força. E quando as trombetas tocarem, que Deus nos ajude, que nós estejamos vigilantes, mas não dormindo, mas vigilantes. Pois as coisas não serão tão bonitinhas como ainda temos uma chance de viver.
Arrependei-vos, buscai o reino dos céus. Já estamos escutando isso quase todo domingo, esse chamado maravilhoso. São Paulo de Tebas nasceu no Egito por volta de 227. Órfão, ele sofreu muitas coisas de seu cunhado ganancioso por sua herança. Durante a perseguição contra os cristãos sobre o imperador Décio, no século III, São Paulo soube do plano insidioso de seu cunhado para entregá-lo nas mãos dos perseguidores, e então ele fugiu da cidade e fugiu para o deserto. Nem sempre, quando as coisas acontecem que não é da nossa vontade, talvez seja tão ruim assim. Prestem atenção nisso. Às vezes acontecem coisas que na hora e no momento nos machucam, mas talvez é para um bem maior, assim como foi na vida de São Paulo. Estabelecendo-se em uma caverna na montanha, São Paulo morou lá por 91 anos, orando incessantemente a Deus, dia e noite. Ele se sustentava com tâmaras e pão que um corvo lhe trouxe, assim como o profeta Elias, e se vestia com folhas de palmeira. Santo Antônio o Grande, que já vamos comemorar agora, dia 17 de janeiro, que também viveu como uma seta no deserto de Tebas, teve uma revelação de Deus a respeito de São Paulo. Santo Antônio pensou que não havia outro morador no deserto como ele. Então Deus lhes disse: Antônio, há um servo de Deus mais excelente do que você, e você deve ir vê-lo. Santo Antônio foi para o deserto e chegou à caverna de São Paulo. Caindo no chão, diante da entrada da caverna, ele pediu para ser admitido. Os anciãos se apresentaram e então se abraçaram. Eles conversaram durante a noite inteira e Santo Antônio revelou como ele havia sido levado até lá por Deus. Olha que lindo isso. Dois homens de Deus se encontram, não para falar abobrinhas, não para falar coisas supérfluas, não para falar asneiras sobre políticas, sobre PIX, sobre taxa cambial, não essas idiotices, mas para falar de Deus. Homens de Deus falam coisas de Deus, e quando encontra outro homem de Deus, fala coisas de Deus. Só isso. Porque isso é o mais importante. Isso é o que importa de verdade. Não essas coisas passageiras, não essas coisas frívolas. São Paulo revelou a Santo Antônio que por 60 anos um pássaro lhe trouxe meio pão por dia. Agora o Senhor havia enviado uma porção dobrada em homenagem à visita de Santo Antônio. Homens de Deus preocupam-se com um pouco, preocupam-se com o cuidado que Deus tem com a vida deles. Uma migalha de pão. Os dois santos se alegram porque o pássaro trouxe 2 pedacinhos de pão. Santo Deus, como estamos longe de Deus. Preocupamos com tudo, menos com as coisas de Deus. Misericórdia, Senhor, de nós. Tem misericórdia. Como o Senhor ainda nos tolera. Todas as nossas preocupações são com as coisas do mundo. Tudo que preocupamos são com o mundo. 2 santos se alegram com 2 pedacinhos de pão. Na manhã seguinte, São Paulo falou a Antônio sobre sua morte. Isso é algo muito comum. Homens de Deus, verdadeiramente Deus, algumas vezes lhe é revelado o dia de sua morte, para que eles se preparem com mais intensidade. Se aproximando, o instruiu a enterrá-lo. Ele também pediu a Santo Antônio que retornasse ao seu lugar e trouxesse de volta aonde ele passasse o seu antigo manto
que Santo Atanásio, que também vamos celebrar esse mês, tinha dado para ele. Ele realmente não precisava de uma vestimenta, mas desejava partir de seu corpo enquanto Santo Antônio estivesse ausente. Ao retornar com o manto, Santo Antônio viu a alma de São Paulo cercada por anjos, profetas e apóstolos. Coisa linda! Brilhando como o sol e ascendendo a Deus. Ele entrou na caverna e encontrou o Abba, o pai Paulo, de joelhos com os braços estendidos. Santo Antônio chorou por ele e o envolveu no manto. Ele se perguntou como enterraria o corpo, pois não se lembrava de ter trazido uma pá. 2 leões vieram correndo do deserto e cavaram uma sepultura com suas próprias garras. Com o pensamento humano, com o nosso intelecto sujo e ainda poluído das coisas do mundo, quando ouvimos as coisas dos santos, parecem surpreendentes, improváveis. Pássaros trazendo pão para comer? Leões cavando cova para enterrar os corpos? Com a nossa dureza do coração, nós não entendemos aquilo que Deus faz com os santos. Com a dureza do nosso coração, não entendemos nada das coisas de Deus. E quando ouvimos essas coisas, ainda o nosso coração ainda continua duro. Mas não é possível, Padre Paulo, que aconteceu isso. Não é possível porque a nossa fé ainda é pequenininha. Santo Antônio enterrou o santo ancião e pegou sua vestimenta de folhas de palmeiras. Então ele retornou ao seu próprio mosteiro. Santo Antônio guardou essa vestimenta como uma herança preciosa e a usava 2 vezes por ano, na Páscoa e Pentecostes. As mulheres de hoje querem roupas finas, roupas caras, bolsas com mais de 100 mil reais. Os santos se alegram com palmeiras, com roupinhas rasgadas. Sabe por quê, meus irmãos? Sabe por quê, meus filhos? Porque eles viveram esse evangelho que nós lemos hoje. Eles mandaram tantas coisas para o céu, mandaram tantos tesouros para o céu, que as coisas do mundo já não são tão importantes assim como se imagina. As coisas do mundo são importantes para a gente mundana. As coisas de Deus, as coisas simples são importantes para aqueles que são de Deus. Por isso essa distinção, homem se alegrando com um pedacinho de pão. Santo Antônio se alegra e coloca a roupa de gala em Pentecostes na Páscoa, 2 palhinhas de palmeira. Oh Senhor, que será de nós? São Paulo de Tebas morreu no ano de 341, quando tinha 113 anos. Ele não fundou um único monastério, mas logo após seu fim, houve muitos imitadores de sua vida, e eles encheram o deserto com monastérios. São Paulo é honrado como o primeiro morador do deserto e eremita. Os moradores do deserto nasceram, sabe por quê? Porque parou a perseguição dos cristãos. Cessou. Ficaram um olhando para o outro. Antes nós vivíamos correndo, mas nós vivíamos rezando. Está ficando fácil demais isso daqui para ir para o céu. Vamos dar uma apertada. Por isso que os homens vão para o deserto, por isso que eles vão lutar para ir para o céu. O seu coração está todo lá, desejoso para ir para o céu. Antes tinha muitas dificuldades, agora começou a ficar fácil demais. Cristão e vida fácil demais não combinam. Não buscamos sofrimento. Pode deixar que eles virão sozinhos. Mas se nós estamos buscando conforto, alguma coisa está errada. Aceite. Aceite as cruzes que Deus dá para vocês. Aceitemos.
Jesus disse: aquele que quer me seguir, renuncie-se a si mesmo, coloque a sua cruz e me siga. Não existe cristão sem cruz. Não existe cristão sem luta. Não existe cristão sem batalha. Não se formam bons soldados sem treinamento. Soldados no quartel sem fazer nada não serve para nada. No século XII, as relíquias de São Paulo foram transferidas para Constantinopla e colocada no mosteiro de Peribleptos, da Mãe de Deus, por ordem do imperador Manuel. Mais tarde foram levadas para Veneza, finalmente para a Hungria, em Ofa. Parte do seu crânio está em Roma. São Paulo de Tebas, cuja vida foi escrita por São Jerônimo, intercede a Cristo Deus para a nossa salvação. Queridos e amados filhos, sigamos o exemplo dos santos. Sigamos sua vida. Sigamos seus ensinamentos. São Paulo não escreveu nada de Tebas, mas a sua vida começa e resplandece até hoje, como um candeeiro brilhando. A vida dos santos deve nos inspirar, deve nos mover. Não vivamos, queridos e amados filhos, como aqueles empregados que dormem ainda no serviço. Vigiemos, busquemos mudar a nossa vida. Padre, eu estou muito longe ainda, todos nós ainda estamos muito longe. Mas não podemos nos acomodar. Não podemos aceitar mais essa mornidão que ainda está dentro de nós. Viva a sua regra com força. Faça o seu jejum com força. Leia a Santa Palavra com desejo, com alegria. Não gaste seu tempo, queridos e amados filhos, com aquilo que não preenche a sua alma. Buscai as coisas do alto. Buscai viver a vida em Cristo. Buscai viver as coisas de Deus. Buscai ouvir músicas de Deus. Buscai falar coisas de Deus. Evitai as contendas. Evitai as mentiras. Evitai as falácias. Evitai colocar os pensamentos de vocês em coisas que não preenchem a alma de vocês. Evitai política. Os jovens são muito dados a isso. Não sei o que, faz não sei o que, senão vai encher a vida de vocês com nada, pois esses malditos só pensam no seu próprio bolso. Esqueçam, esse mundo jaz do maligno. Salvem as vossas almas, preocupem com as coisas de Deus, mirem as coisas do alto. Isso sim vai fazer a diferença na vida de vocês. Esses homens não estão preocupados com vocês, não estão preocupados com nós, só estão preocupados com seus próprios bolsos. Não se preocupem com isso. Quando o Senhor voltar, tudo isso já está anotado. Não se preocupe com isso agora. Preocupe com a vida de vocês. Não acredite em falácias. Eu já tenho 40 não sei quantos anos. Desde criança eu vejo homens dizendo que agora sim vai ser diferente. O novo chegou. Tudo vai ser novo. Mentirosos. Não tem nada de novo. Não se preocupem com isso. Buscai as coisas do alto. Buscai viver em Deus. Buscai viver o Evangelho. Isso é o que importa. É isso que será contado no último dia. Força, meninos. Força. Que Deus nos ajude a viver a sua vontade. Nosso querido e amado Senhor Jesus Cristo. Amém.